ela é uma fase muito importante no desenvolvimento humano. Ela inicia desde o nascimento até 6 anos de idade. Quando nós falamos de primeiríssima infância, se entende a inclusão do período da gestação até os 3 anos de idade. Então, até 6 anos de idade, nós temos aí uma chamada janela de oportunidade para o nosso desenvolvimento. Por que isso? Porque é um período de grande plasticidade cerebral. Nós temos muitas conexões, né? Muitas sinapses, muitas ligações. É como se o cérebro estivesse assim pulsando para aprender. Então, esse período ele é considerado a base, né, para o desenvolvimento futuro da criança. Fazendo um paralelo, né, quando a gente vai construir uma casa, a gente tem que ter um bom alicerce, né, para fazer a construção. Então, a Organização Mundial da Saúde e o UNICEF propuseram um modelo que abrange 5 dimensões que são fundamentais para a gente garantir esse pleno desenvolvimento de todas as crianças. Esse modelo ele é conhecido como Nurturing Care Framework. Não tem uma tradução ainda validada, né, para o Brasil, mas seria um modelo que vai nutrir cuidados essenciais para que as crianças consigam se desenvolver. Então, quais são essas 5 dimensões? Eu vou falar um pouquinho sobre elas. A primeira dimensão é a da boa saúde. Então, é preciso garantir, desde a gestação, né, uma nutrição e saúde da mãe, da mulher, né, para também garantir a adequada saúde dessa criança que vai nascer. A segunda dimensão trata da nutrição adequada. Então, é importante garantir essa nutrição, de novo, né, desde o período intrauterino, começando durante a gestação, né? O cuidado com a criança começa, né, durante a gestação. E depois do nascimento, então, como eu falei, iniciar o aleitamento materno na primeira hora de vida, manter a amamentação exclusiva até o 6º mês de vida e manter, né, a prática do aleitamento materno até os 2 anos de vida da criança ou mais. Oferecer oportunidades de aprendizagem desde o início da vida. É a da segurança e proteção. Então, as crianças elas precisam crescer em ambientes que sejam seguros. É a do cuidado responsivo. Então, o que é o cuidado responsivo? É reconhecer os sinais, né, que a criança demonstra desde muito cedo, através, por exemplo, do choro, né, ou de movimentos, de gestos, depois através da comunicação verbal. Então, é entender as necessidades dessa criança e responder prontamente, né, a essas necessidades. Mas aí vem uma outra questão importante. Desenvolvimento não é só indicador. Andou, sentou, falou, são os indicadores que estão me dizendo que esse desenvolvimento está evoluindo. O desenvolvimento ele tem processos. E aí entra também uma outra área, né, de estudos da economia que já analisou, né, avaliou intervenções voltadas ao desenvolvimento, à educação das crianças em vários momentos da vida e chegou-se à conclusão que esses programas que são implementados, voltados às crianças na primeira infância, são aqueles que oferecem uma maior taxa de retorno para esses investimentos. As pesquisas mostram que um mau começo na vida vai ter vários tipos de repercussão em várias áreas, né? Então, a gente vai ter um impacto negativo na aprendizagem propriamente. Então, isso pode levar, né, a menos anos de escolaridade, menor escolaridade. Isso vai impactar na renda, né, na vida adulta, e isso vai significar também prejuízos para o país, para a economia do país, né? Então, esses grupos, né, de riscos biológicos, psicológicos e riscos sociais, eles ocorrem na vida das crianças. E quando eles ocorrem na primeira infância, eles têm um peso muito grande. Eles impactam muito no desenvolvimento, porque exatamente está construindo o alicerce da casa. É como se você rachasse
as estruturas dessa casa, como você minasse a estrutura dessa casa. Então, esse alicerce, ele já começa o seu desenvolvimento abalado. Então, é muito importante a gente entender e reconhecer esses riscos, e muitas vezes eles estão juntos, é o que se chama de múltiplo risco. Então, num país com tantas desigualdades como o nosso, né, é muito mais difícil pensar na garantia de todos esses direitos das crianças para que ela tenha o seu pleno desenvolvimento. Famílias em extrema vulnerabilidade social, por exemplo, em contextos de insegurança alimentar e nutricional, por exemplo, né, esses cuidadores, eles vivem em situações de estresse muito intensas. Então, muitas vezes é difícil, né, eles conseguirem oferecer esses cuidados responsivos e esses estímulos às crianças. Por isso, cabe ao Estado, né, oferecer, então, essas condições, proteger essas famílias, oferecer, então, programas, ações que possam minimizar esses riscos, né, essa vulnerabilidade, para que as famílias consigam, então, oferecer esses cuidados adequados para a criança. São os famosos ciclos negativos de repetição de determinados riscos. Por exemplo, o ciclo da pobreza. Quando ele se repete de forma entre gerações, então, um ciclo intergeracional da pobreza. Vem uma geração, a geração seguinte continua na mesma condição, a gente vai fazendo essa cadeia negativa, ela precisa ser quebrada. Então, nós precisamos ter recursos e proteção do ponto de vista dos sistemas públicos, do ponto de vista das intervenções em todos os níveis, para que isso possa ser modificada a rota. Quando nós falamos da proteção social, todo o arcabouço de proteção que existe, a família, as famílias com mais dificuldades, o trabalho dos CRAS, dos CRES, que vão sustentar. Nós temos programas de visitação domiciliar que são fundamentais, seja na área da saúde, seja na área da proteção social, estratégia de programa de saúde da família, né? Os programas de visitação domiciliar, com vários programas de assistência social. Então, nós estamos falando de uma rede de proteção para neutralizar impactos negativos do risco. Mas uma coisa é fundamental, né? Nenhuma política voltada à primeira infância vai ser bem-sucedida se os profissionais que cuidam diretamente, né, que lidam diretamente com as crianças e suas famílias não estiverem engajados nessas políticas. Então, a minha mensagem, né, para os servidores públicos, para os profissionais envolvidos aí nos diferentes setores, é que é importante, né, que eles consigam encarar que eles têm uma grande oportunidade, na verdade, de fazer toda a diferença na vida dessas crianças e dessas famílias. Muitas vezes, os efeitos dessas ações não vão ser observados no curto prazo, né? Eu diria que a primeira infância precisa de ações e precisa de missão. Tem que se colocar como um foco, como uma prioridade, como uma bandeira, você pensar cada um do seu setor, do seu serviço, como eu posso contribuir para ajudar as famílias nessa tarefa bastante importante que é cuidar do desenvolvimento infantil.